Então, aqui eu estou mostrando o hemisfério direito, o hemisfério cerebral direito. Vamos dar uma olhada aqui no que compõe o nosso cérebro, né? Então, a gente tem o telencéfalo, que é essa região aqui colorida. O telencéfalo, ele é dividido em dois hemisférios, né? O hemisfério direito, que é o que a gente está vendo, e o hemisfério esquerdo, que está ali atrás. E esses dois hemisférios, eles são conectados por essa estrutura aqui, que é chamada de corpo caloso. Isso aqui nada mais é que uma grande quantidade de axônios e dendritos que estão indo de um lado para o outro, né? Por quê? Porque o hemicérebro direito, ou seja, o hemisfério direito do cérebro, controla o hemisfério esquerdo do corpo. E o contrário acontece com o outro lado. O hemisfério esquerdo do cérebro controla o hemisfério direito do corpo. Então, um hemicérebro controla o outro hemicorpo. E a gente tem esse trânsito, esse tráfego, esse cruzamento de informações nervosas indo de um lado para o outro através desse corpo caloso. Então, essa parte aqui colorida, né, enfim, principal, a maior parte do nosso encéfalo, ele é responsável por aquilo que nos caracteriza como seres humanos. Né? Então, se a gente pegar proporcionalmente o tamanho do tronco encefálico e cerebelo, por exemplo, de um roedor e de um humano, dadas as devidas proporções, né? Por isso que eu disse proporcionalmente, o nosso tronco encefálico e cerebelo é muito parecido com o tamanho do tronco encefálico e cerebelo de um roedor. Por quê? Porque o comando dessas estruturas corporais, essas estruturas nervosas, é um comando de questões de sobrevivência, né? Então, é de manutenção da vida. Então, tanto um roedor quanto um humano precisa manter o seu funcionamento corporal, né? As questões básicas da vida em dia, né? Em ordem, funcionando muito bem. Agora, quando a gente fala em relação a processamento, né, de informação, de sensações, de emoções, de aprendizado, de sentimentos, de memórias, tudo isso, né, que são coisas bem especiais e que nos caracterizam como humanos, são processadas e realizadas nessa região que nos seres humanos é muito desenvolvida, que é o córtex cerebral, ou né, o córtex, né, que é essa região aqui de fora. Então, aqui, a parte mais da frente, até que é destacável, depois eu mostro para vocês, é o frontal, né, o córtex frontal. E não vou entrar no detalhe de cada uma das partes, né, mas, enfim, aqui está relacionado a questões motoras, também está relacionado a questões de julgamento, né, de situações, enfim, entre outras questões. E a gente tem responsabilidades, aqui é o córtex visual, em verde, onde a gente tem a percepção da visão, né, a gente interpreta as informações luminosas captadas pelo olho e percebe, de fato, né, as imagens ali naquele córtex, entre outras tantas estruturas que tem até especificado na apostila de vocês. Daí, gente, nós temos aqui o tronco encefálico, que eu disse para vocês que parece um cavalo marinho, né? O que nós vamos ter aqui nessa região, assim, só para a gente dar uma olhada, dar uma entendida. Então, aqui, ó, a gente tem o tálamo. Dessa linha para baixo aqui, essa região, o bico do nosso cavalo marinho, o hipotálamo, na ponta ali do bico do cavalo marinho, a hipófise, que é uma glândula bem importante, que vocês já devem ter estudado aí do sistema endócrino na sexta-feira, mas que a gente vai falar mais a respeito em seguida. Essa região aqui, que parece o pescocinho, é a ponte, o mesencéfalo, a barriguinha e o bulbo. Todo o tronco encefálico, ele está relacionado ao controle. Primeiro, ele faz a distribuição das informações sensitivas para o cérebro e motoras do cérebro para o corpo. Ele distribui isso para onde tem que levar essas informações. Ele cuida também das funções da vida vegetativa, né? Batimento, frequência cardíaca, força de batimento cardíaco, velocidade dos movimentos peristálticos, né? Do nosso trato digestório, movimentos respiratórios, aqueles que são inconscientes. Também ali no hipotálamo, é a região que tem a condição, a região do hipotálamo, né, tem a condição de analisar características do nosso sangue, né, como quantidade de água, quantidade de açúcar, temperatura corporal,
pressão arterial e a partir disso liberar substâncias ou então comandos para reestabelecer níveis de normalidade, reestabelecer a homeostase a partir do momento que ele encontra alguma situação fora do equilíbrio, né? Fora da homeostase. Então, por exemplo, a pessoa está tá desidratada, isso vai ser percebido pelo hipotálamo e vai desencadear a sede. Além da sede, vai desencadear outros mecanismos de diminuição de diurese, etc. Uma pressão arterial mais elevada pode desencadear equilíbrio hormonal para equilibrar, secreção hormonal para equilibrar, então, a pressão arterial a partir da retirada de líquido do sangue e produção de urina. Então, vai ser o hormônio diurético, o hormônio antidiurético que vai parar de ser produzido, né, para que a diurese, ou enfim, vai ser menos produzido para que a diurese aumente e diminua o volume sanguíneo. Então, essas questões relacionadas à nossa sobrevivência, elas são tratadas, então, por esse tronco encefálico. E é desse tronco encefálico, como mostrei para vocês, que partem alguns nervos, né, que são os nervos cranianos, que vão dar conta de questões no nosso rosto e face, né, de percepções, enfim, comando em rosto e face, e também alguns órgãos vitais, né, então, com esses nervos correndo por dentro da cavidade abdominal. E aqui, para finalizar, o cerebelo, que é o nosso cérebro motor, que tem aquelas 4 funções que a gente discutiu, né, então, que é a manutenção da postura, o tônus muscular, o aprendizado motor e daqui a pouco vem.